Boa tarde, meus amigos. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto hoje nós vamos abordar é escatologia, estudo dos últimos tempos, dos últimos acontecimentos. Apocalipse, Revelações, um livro muito temido, que as pessoas têm medo por causa da simbologia que tem sobre besta, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho. E simplificando, interpretando pelo Espírito Santo a revelação que Deus deu a João, filho de Zebedeu, quando ele já era velho ali na ilha de Patmos, na Ásia Menor. Ele foi isolado lá por causa da palavra de Deus, e Deus deu essa revelação das 7 igrejas e deu a revelação a respeito do anticristo, da besta e do falso profeta que viria. E diz a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses 2, que Jesus não veria sem que antes se manifestasse o filho da iniquidade, o filho da perdição, ou o anticristo, ou o antimessias, aquele que quer ficar no lugar de Cristo. Continuando, o assunto sobre Revelação, Apocalipse, falando sobre besta. Tem a besta do capítulo 13 e a besta do capítulo 17, que fala da besta que emerge, que surge do mar, e a besta que emerge da terra. Ou seja, tudo que emerge vem de baixo. E besta, o que emerge da terra e do mar, simboliza multidões de pessoas. Do mar, multidões de pessoas. Da terra, multidões de pessoas. Quando se fala em mulher, em escatologia, está se referindo à igreja. E essa besta que do mar surgiu. Vamos ler na palavra, para não ficar só nas minhas palavras. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Irmão, aqui tem uma simbologia, como na cultura da época, Jesus ele usava as coisas mais simples para ensinar umas verdades do reino de Deus, da palavra de Deus. E aqui em escatologia, estudo dos últimos tempos, ele usou a figura da besta. O que é uma besta? Na época, é uma mistura de um jumento com cavalo, ou com égua. E você sabe que besta dá patada, besta faz e acontece, é braba. Assim como Jesus faz a analogia do bode, né? Que o bode é insubordinado, é indisciplinado. E essas bestas são reinos, são 10 reinos, como eu li aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que iriam se levantar, e todos eles contra Cristo e seu reino, mas iriam cair. E a besta do capítulo 17, que dá continuidade à história, louvado seja Deus, fala da queda da Babilônia, que não vai dar para mim ler aqui tudo, mas eu vou ler o 17, versículo de número 11. E a besta que era e já não é, e ela também, o 8º, e dos 7 vai a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberá o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta,
E combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerá os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Glória a Deus. Irmãos, esses eventos ainda não aconteceram. Poderão acontecer a qualquer momento. Isso tudo depende da vontade de Deus de fazer a palavra de Deus se cumprir. E besta, atualmente, para a gente entender, é um sistema sistematicamente organizado contra Deus e sua palavra. Nós vemos aí ideologias que querem tirar Deus da mente das pessoas, do coração das pessoas, e endeusar o homem, ou seja, colocar o homem como se ele fosse um semideus, tudo dependendo do homem. Mas o Senhor Deus disse que o homem é pó, é cinza, é como a erva do campo, que de manhã está bonita e à tarde está murcha. O homem não é nada sem Deus, porém Deus permitirá que as profecias do Apocalipse, de Daniel 12, Daniel 8, 7 se cumpram, para que a palavra de Deus seja consumada. E esse homem, que se diz o anticristo, ele vai ter o apoio do falso profeta e reinará por 7 anos, como está escrito lá em Daniel. E ele fará com aqueles que não têm a marca de Cristo o adore. Daniel 9:27 fala que será tirado o sacrifício, o manjar será tirado o sacrifício, ou seja, 3 anos e meio de engano, de ilusão, e 3 anos e meio para completar os 7 de opressão, que ele vai obrigar aquelas pessoas que não têm a marca de Cristo, que não subiram na primeira leva, que é agora no tempo da graça, que quando Jesus vir que ele ficar nos ares e a igreja ser arrebatada, que eu tenho esta fé, essa esperança, e milhares de irmãos têm, e essas pessoas iriam ser perseguidas, e Satanás vai querer realizar aquele velho desejo dele de ser adorado como Deus aqui na terra, cumprindo-se várias profecias, inclusive do Apocalipse, querendo ser Deus, parecer Deus no trono de Deus. Aonde ele vai reinar? Lá em Israel, irmão. Em que época? A época do 3º templo de Ezequiel, que ele irá, que já estão doando para que esse templo seja construído. E ele vai enganar os judeus, e os judeus vão cair em si e vão clamar por Deus. E quando ele perseguir, o próprio Jesus vem em socorro aos judeus, que está escrito lá em Zacarias, que o próprio Deus colocar o pé direito no monte e o esquerdo, e os seus inimigos serão eliminados. A órbita dos seus olhos apodrecerão nos seus olhos quando Deus vier defender Israel. Enquanto isso, a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro. E irá se cumprir Mateus, que fala que até os olhos até as pessoas que o feriram verão a glória do Senhor juntamente com a igreja, para se cumprir a palavra de Deus que não cai por terra, o milênio que vai acontecer aqui na terra, quando a igreja vai reinar com Cristo aqui. Nós poderemos ter uma dupla cidadania aqui durante esses 1000 anos, na terra e no céu, a qualquer momento, como Deus diz que nós nos faríamos coluna da sua casa, nós governaríamos aquelas pessoas que o Senhor Jesus determinou que reinassem, e nós também faremos parte desse reino. E é isso, irmão. Aí então, depois dessas batalhas travadas, depois de cumprir-se o milênio, o adversário vai ser solto por 1000 anos para tentar as novas gerações. Então o Senhor Jesus eliminará o mal da terra e será o estado de perfeição de todas as coisas. Então nós reinaremos eternamente com Cristo. Isso aqui é só um resumo do resumo, irmão. Aqui é muito conteúdo, a gente não pode. Se a gente for falar bastante, o vídeo vai ficar muito extenso. Só para você ver, ficar ligado, e
as indicações que o Senhor Jesus disse da figueira, quando a figueira floresça, nós devemos ficar atentos. Quem é a figueira? Israel. O povo de Israel que foram para a diáspora, para a dispensação, por causa de desobediência a Deus, eles estão voltando para Israel para se cumprir a palavra, para se cumprir as promessas. E nós devemos observar Israel, porque Israel é o relógio de Deus. É Israel que nos dá a ideia de aproximadamente quando estará próxima a vinda de Cristo. E a igreja, a noiva, que foi comprada e remida com o sangue do Cordeiro, ela não vai passar pela grande tribulação, ela pode até passar pelo começo da grande tribulação. Nós somos dispensacionalista, pré-tribulacionista, que é o que nós cremos aqui na Assembleia de Deus. E o Senhor Jesus vai cumprir a sua palavra. E eu espero encontrar toda a igreja do Senhor que milita a obra de Cristo aqui na terra. Fiquem todos com Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre nós. Amém. Graças a Deus.